Meus irmãos, boa noite, Paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Mais uma vez nós estamos na casa do nosso Deus, adorando a este Deus, prestando nosso culto a Ele, né? Eu sou grato a Deus por esse privilégio, né? Em que Deus está nos concedendo nesta noite, né? Assim como diz o salmista, preferiria eu estar em muitos lugares, mas graças a Deus hoje eu estou na casa do meu Deus, né? Milhares de lugares para mim aí, muitos lugares, né? Mas a minha adoração hoje é para o Senhor. Amém? O meu culto hoje é para o Senhor. Graças a Deus por esta noite. Você que está também aqui juntamente conosco, né, adorando, você que está na sua casa, juntamente conosco também, entregando a tua adoração ao Senhor, né? Graças a Deus. É tempo de nós adorarmos a Deus, é tempo de nós adorarmos a esse Deus todo-poderoso. E eu sou grato a Deus por esse privilégio, né? Por esta oportunidade que Deus está nos dando, em meio a um tempo tão difícil em que nós não sabemos o dia de amanhã, ou melhor, nós nunca sabemos o dia de amanhã, mas nós estamos passando por tempos muito difíceis, em que nós temos ainda mais que se apegar com o nosso Deus. Muitas vezes nós só lembramos de Deus na hora da enfermidade, nós só lembramos de Deus na hora em que nós precisamos, na hora que nós precisamos de algo sobrenatural, aonde os médicos falam assim, olha, já não sei o que fazer. Aí nós lembramos de Deus. Mas eu quero dizer para nós aqui nesta noite, né, que em todo tempo que nós possamos adorar a Deus e lembrar deste Deus, porque quando nós precisarmos dele, né, não vai ser algo assim que, eu não sei, acho que todos aqui são pais, né, e todos aqui são filhos também. E muitas vezes nós chegamos perto do pai e a gente está devendo alguma coisa. Você chega assim, meio desconfiado, né? Meio preocupado, fala, será que eu tenho condições de chegar? Todos nós somos filhos, né? E eu tenho certeza que isso já aconteceu comigo, aconteceu com você, de chegar diante do pai ou diante da mãe e querer alguma coisa, mas você sabe que lá atrás você não foi assim o suficiente merecedor, né? Mas eu creio que nesta noite nós estamos aqui para adorar a Deus, você que está na sua casa adorando a Deus aí, né? Entrega o teu melhor ao Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Abre a tua Bíblia, assentado assim como você está. O livro de aos Hebreus. Livro de aos Hebreus. Graças a Deus. Aos Hebreus, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de aos Hebreus, lá no Novo Testamento, depois de Coríntios, Tessalonicenses, antes de chegar nas cartas de 1 João, né? Então já lá para o final da Bíblia, aos Hebreus, antes de Pedro, depois de Coríntios, aos Efésios, aos Hebreus, capítulo de número 4, graças a Deus. A partir do versículo 14, ou melhor, a partir do versículo 9, estou bem perdido aqui na minha Bíblia. Melhor, é aos Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9, graças a Deus. Aos Hebreus capítulo 6, agora é o correto, aos Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade
herdam as promessas. Amém? Agora, volta aí uma página da sua Bíblia. O mesmo livro aos Hebreus, capítulo 6, o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também cultivada recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Amém? Graças a Deus. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por esta oportunidade. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua casa. Sou grato a Ti, ó Deus. Sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem falado aos nossos corações, ó Pai. Obrigado pelos louvores, obrigado pelos irmãos que aqui estão presentes. Pai, obrigado, Deus, por aqueles que estão em casa, Deus. Sou grato a Ti, ó Deus, porque o Senhor preparou esse tempo para nós estarmos aqui adorando a este Deus, prestando o nosso culto e a nossa adoração a Ti, ó Pai. Obrigado no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra aos nossos corações e creio que eu vou ministrar um pouco diferente da forma em que eu estou acostumado. Eu quero aqui dizer sobre esse texto em que nós lemos, esse versículo 9, em que ele fala que estamos persuadidos das coisas que são melhores ou pertencentes à salvação, né? O texto vai dizer sobre algo que muitas vezes dá muita discussão, né? Algo que um texto traz muita discussão em relação ao texto em que nós lemos, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero trazer algo para os nossos corações nesta noite, deste povo. O escritor está escrevendo a um povo, está se referindo a um outro povo, né? Mas eu quero nesta noite não entrar, como diz, né, na polêmica de texto bíblico, mas eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Graças a Deus. E o versículo 9 vai dizer: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos destas coisas. Deus tem todo o direito de esperar de nós algo melhor. Deus tem todo o direito de esperar em mim, de esperar em você, algo melhor da nossa parte. Porque o melhor dele, Ele já nos entregou. O melhor dele, Ele deu para mim e Ele deu para você. Então eu creio que quando nós recebemos o melhor deste Deus, quando Deus nos dá o melhor, esse Deus tem todo o direito de esperar de mim e de você o melhor. Ele tem todo o direito de esperar de nós o melhor. E quando, assim como eu disse, né, que Ele nos deu o seu amado Filho Jesus Cristo, quando Ele morreu lá na cruz do Calvário, né, em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz que Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, e Ele deu o seu Filho para morrer em uma cruz, né, para que nós possamos ter direito à nossa salvação, ou nós temos direito hoje de estarmos aqui cultuando a este Deus. Olha só o que esse Deus fez por nós. Olha só o que esse Deus fez por mim, o que esse Deus fez por você. Nos deu o melhor, entregou o melhor, né? Nos deu o melhor para as nossas vidas. E eu quero dizer para você nesta noite, é por isso que nós temos que dar uma resposta a esse amor tão grande que Deus nos deu. Nós temos que nos dar uma resposta a esse grande amor, uma resposta de gratidão por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas.
vidas, não por aquilo que Ele vai nos dar, não por aquilo que Ele vai nos conceder, ou casa, emprego, enfim, não, mas nós temos que sermos gratidão a Deus, nós temos que ter gratidão a Deus pelo melhor que Ele nos deu, pelo melhor que Ele já deu a mim e o melhor que Ele deu a você. E Paulo disse que, o apóstolo Paulo, ele disse que o amor de Deus nos constrange. Diante de tão grande amor, será que nós não ficamos constrangidos muitas vezes? Você que está me assistindo, será que você não fica constrangido diante desse tão grande amor, em que nós muitas vezes não reconhecemos este amor, em que nós muitas vezes não correspondemos a este amor, muitas vezes nós estamos fazendo algo que estamos dizendo assim, olha, eu não pedi para que fizesse isso, mas eu quero dizer para você nesta noite, que hoje é uma noite de nós sermos gratos a Deus, por aquilo que o Pai nos deu, aquilo que o Senhor nos deu. E toda vez quando eu vou falar de gratidão, eu me lembro do filme, né, O Resgate do Soldado Ryan. Eu sei que a maioria aqui já assistiu esse filme, um filme muito antigo, e ali a gente vê algo sobre gratidão, algo em que a pessoa ele é grato por aquilo que aconteceu, né? Aonde 4 irmãos americanos foram para uma guerra e 3 irmãos haviam morrido, né? Já tinha sido morto pela guerra, e havia um irmão. Então tinha que pegar o corpo dos 3 irmãos e levar para a família, né, para que a família pudesse ali velar o corpo, sepultar ali aqueles 3 corpos daqueles 3 irmãos. Mas como levar os 3 corpos daqueles 3 irmãos e ficar faltando um sem saber o que aconteceu com este um? Então aí recebe-se uma missão de ir em busca do soldado, né? Vão em busca do soldado, e ali muitos soldados morrem, até mesmo o comandante, o capitão daquela missão, né, ele também morre, né, mas antes do capitão morrer, ele chega ali para aquele soldado e ele fala assim, faça valer a pena o sacrifício, faça valer a pena o sacrifício. E o filme já começa lá no final, né, e ele, eu não vou contar o filme, talvez você ainda vá assistir, né, mas já estou contando, né? e quando lá no final do filme, ele já velho, ele pergunta, será que eu fiz valer a pena o sacrifício desses homens que estão sepultados? Será que eu fiz valer a pena? Já velho, já a sua vida já no finalzinho, ele chega para a sua família e ele pergunta, será que eu fiz valer a pena esse sacrifício? E é uma história de gratidão. Eu fico olhando como pode, né? Alguém escreveu um roteiro tão lindo, tão cheio de preciosidade dessa sobre gratidão, alguém que não conhece o Senhor. Imagine eu e você, que conhecemos o Senhor, que conhecemos aquele que realmente morreu, realmente aquele que foi entregado, realmente aquele que morreu na cruz. Eu fico imaginando essa pessoa que escreveu isso, né? A forma que ele colocou nesse roteiro esta gratidão. E nós muitas vezes nós deixamos passar, nós simplesmente olhamos esse filme como uma gratidão, mas eu quero dizer para você nesta noite, nós temos que ser gratos daquilo que Deus fez nas nossas vidas, o amor tão grande que o Pai nos deu, um amor tão grande que Ele demonstrou para nós. E eu quero dizer para você nesta noite, é noite de gratidão, é noite de nós olharmos e dizer, Senhor, obrigado, eu não sou merecedor, mas o Senhor me deu esse presente, eu sou grato a Ti por isso. E eu fico olhando para esse texto, o escritor ele fala assim, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, estamos esperando o melhor. Estamos esperando o melhor de vocês, referente à salvação. E eu pergunto, será que nós temos correspondido a este amor? Este amor que nós fomos beneficiados? E quando eu volto para esse texto, e porque o escritor está falando desta forma, preste bem atenção. O que o escritor escreve? Ele fala assim, é impossível, pois aqueles que, uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial,
e se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha só que crente. Provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí ele fala assim, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si o mesmo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomínia. Aí ele fala, vai falar sobre a árvore, lá no versículo 9, ele fala assim, olha, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Eu fiquei imaginando o que é melhor do que isso. O que é melhor você olhar para uma pessoa e dizer assim, esta pessoa ela é iluminada. Ou seja, essa pessoa ela tem revelação de Deus. Uma pessoa que teve participação nos dons celestiais, ou seja, nasceu de novo. Uma pessoa que participante do Espírito Santo. Uma pessoa que participou ali, teve a presença do Espírito Santo na vida dela. Provaram uma boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro. Mas o texto vai falar que eles caíram. Eles caíram. E ele vai dizer, é impossível outra vez renová-los, porque estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa condição em que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e que nós pensamos assim, ó, realmente esse aí é crente, realmente isso aí é um cristão, realmente esse aí, olha só, ele tem revelação, ele tem, mas o texto vai dizer que esses homens, eles caíram. E o escritor vai dizer assim, olha, estão escrevendo, o escritor está escrevendo para um povo e fala assim, de vocês nós esperamos o melhor. Mas como ter o melhor, além de tudo isso, de alguém que foi iluminado, ou teve revelação de Deus, como ter o melhor, alguém que participou dos dons celestiais, alguém que teve o Espírito Santo, participou com o Espírito Santo, provar uma boa palavra de Deus, como ser melhor? Muitas vezes nós procuramos tudo isso, boa palavra, não, eu vou numa igreja que tem uma boa palavra, olha, porque, enfim, né, procuramos alguém que tem revelação, para tudo isso. Mas o escritor vai dizer assim, olha, escrevendo para esse povo aos hebreus, está dizendo assim, de vocês, eu espero o melhor. E o que é esse melhor? O que é esse melhor? O que é esse melhor? Isaías 55 vai dizer assim, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque esse povo que participaram ou tiveram a participação em tudo isso, eles foram em uma linha, em uma linha que não tinha mais como voltar. O texto não está dizendo que quem se desviou não tem mais jeito. Não é isso que o texto está dizendo, que muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer, não é isso que o texto vai falar, mas nós vemos que tem pessoas que elas escolhem uma linha, ou ela passa aquela linha que é difícil ela retornar, é difícil ela passar, é difícil ela retornar. Foi um caminho sem volta que ela escolheu. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que escolheram um caminho sem volta, não tem como ela voltar, ela não consegue voltar. E assim como eu disse, o escritor está escrevendo a um povo que ainda está de pé. Ele está falando de referência a um povo que já caíram. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, tendo vossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu fiquei imaginando esse povo, como que esse povo pode terminar desta forma. Alguém que termina com a sua vida, alguém que acaba com a sua fé. O autor fala que Jesus é o autor
e o consumador da nossa fé, Ele é o começo, Ele é o fim da nossa fé. Então eu não tenho o direito de terminar a minha fé, eu não tenho o direito de pôr um fim na minha fé, porque Ele é o autor e o consumador da minha fé. Quando tira a minha fé, ou seja, quando nós partimos deste mundo, é porque foi Ele que nos tirou. Então eu não tenho direito de terminar a minha fé. Mas muitas vezes nós encontramos pessoas dizendo assim: olha, não, eu só não estou indo à igreja, mas eu continuo com fé. Mas como eu posso ter fé se eu não mostro que eu tenho fé? Como eu tenho fé que Deus pode curar, se eu não falo que Deus cura? Como que eu posso ter fé que Deus pode salvar pessoas e eu não prego salvação? E assim como eu disse, somente Ele pode terminar a nossa fé, pois foi Ele quem iniciou, e somente Ele pode terminar com a nossa jornada. Somente Ele pode terminar com a nossa jornada. O apóstolo Paulo vai falar que alguns naufragaram na fé, ou seja, terminou a sua jornada. Infelizmente terminou de uma forma que colocaram um fim na sua fé. E muitas vezes eu fico olhando para esse naufragar na fé, eu fico muito assustado, porque muitos nós temos visto que estão abandonando a fé, estão deixando a fé. Por isso que o escritor está dizendo que nós estamos no melhor do Evangelho. Eu não sei quem tem uma tradução que vai dizer sobre isso. A minha tradução eu deixei em casa, que é a outra que fala que nós estamos vivendo melhor. Porque quando nós não tínhamos a nossa fé, quando nós não tínhamos encontrado nesse autor, esse consumador da nossa fé, aquele que deu início da nossa fé, eu tenho certeza que a minha e a tua vida não valia nada. Eu tenho certeza que as nossas vidas não valiam nada. E a nossa vida hoje, ela é melhor, porque nós conhecemos esse Jesus. Hoje nós temos, porque nós conhecemos esse Jesus. Hoje nós somos reconhecidos, porque nós conhecemos esse Jesus, que é o autor da nossa fé. Mas o que esperar de nós, depois de ter sido beneficiado com esse Evangelho? Para nós não terminarmos desta forma, em que esses que tiveram todas estas experiências, mas naufragaram, terminaram sua fé. Eu quero apresentar para você nesta noite algo que talvez faltou para este povo. Eu quero apresentar para a tua vida nesta noite algo que não pode faltar na tua vida. Mas talvez você possa, quando eu falar, você vai dizer assim: não, eu conheço. Mas eu quero ir além disso. Eu quero apresentar para você nesta noite o Espírito Santo de Deus. Ah, meu irmão, aqueles que se afastaram, muitas vezes você vai dizer: eu tenho intimidade com Ele, eu já presenciei. Talvez se eu fosse pregar em outro lugar, alguém vai dizer assim: não, eu já até rodopiei, já virei cambalhota, já fiz muitas coisas na presença desse Espírito Santo. Mas não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero falar para você nesta noite. Aqueles que se afastaram, que não pode mais, não tem mais condição, assim o texto vai dizer, não tem mais condições de ser restaurado, e eu também já mencionei sobre isso, porque escolheram um caminho sem volta, cruzaram uma linha sem volta, e o texto vai dizer que precisa ser muito mais que isso. O texto vai falar dessas pessoas que tiveram uma experiência grande, mas precisa ser muito além disso. O escritor vai dizer que você precisa completar uma carreira, né? Assim como o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos que completar a carreira, né? Nós estamos melhores hoje porque nós pertencemos a esta salvação. E ele vai dizer também, mas ele vai falar assim: olha, vocês precisam ser melhores. Nós estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira. Mas que maneira que ele está falando? Lá no versículo 7 e 8 ele vai dizer assim: olha, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles
por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é queimado. Por que será que o escritor foi falar desta forma? Ele fala de um tipo, ele vai falar sobre a terra, e nós sabemos que terra não queima. Terra não queima. E ele vai falar sobre uma água, que a água cai na mesma terra. E uma produz erva útil, a outra produz espinhos. A mesma água. Em Mateus 5, versículo 45, vai dizer que a chuva vem para o justo e para o injusto. A chuva vem para todos nós. E ele vai falar sobre essa terra, que a mesma terra recebe a mesma chuva, mas a mesma terra, ou melhor, a terra diferente que recebe a mesma chuva, uma vai produzir erva útil e a outra vai produzir espinhos. Mas como isso? As duas não receberam a mesma água. Joel, quando ele vai escrever, quando ele vai fazer alusão sobre a chuva, ele vai dizer que depois destas coisas, ou depois desta chuva, ele vai dizer: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Preste bem atenção que ele não falou que vai derramar do seu espírito na igreja A ou na igreja B. Ele não falou que vai derramar o seu espírito para aqueles que estão dentro da igreja. Ele não disse que vai derramar o seu espírito para aqueles que são cristãos. Ele não disse que vai derramar do seu espírito para aqueles que são bonzinhos. Não, ele está dizendo que vai derramar do teu espírito sobre toda a carne. Eu quero dizer para você nesta noite, toda a carne recebe esse espírito, toda a carne recebe esta chuva, mas o que cada um de nós vamos produzir? O que você vai produzir, você que está me assistindo neste momento? O Espírito Santo de Deus está sendo derramado nos últimos dias. A chuva está sendo derramada nos últimos dias. Você não pode reclamar que talvez as coisas não acontecem na tua vida, porque a chuva, ela está sendo derramada em todos nós, em todas as nossas vidas. Mas como nós estamos absorvendo esta chuva? Porque somente o Espírito Santo, preste bem atenção que ele falou que vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Porque somente esse Espírito Santo pode convencer você do seu pecado. Somente esse Espírito Santo pode convencer alguém. Somente o Espírito Santo pode fazer com que uma pessoa seja salva. Somente o Espírito Santo pode tocar no coração. Somente o Espírito Santo pode quebrar coração. Somente o Espírito Santo. Foi por isso que o profeta Joel estava dizendo assim: olha, não tem um povo específico, não. O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Eu quero dizer para você nesta noite, o Espírito Santo está na tua vida. Só basta você saber o que você vai fazer com esse Espírito Santo. Será que você vai pegar esse Espírito Santo e vai começar a produzir coisas boas? Ou você vai simplesmente ficar preocupado com tantas coisas? Olha, eu não sei. Eu vou ficar porque eu estou contente porque o Espírito Santo me visitou. Mas será que é só isto que Deus está esperando de você? O versículo 7 e o versículo 8, que vai falar da terra. O texto, o versículo 7 e o versículo 8 vai dizer, a minha versão vai dizer, porque a terra que absorve. Eu não sei como é que está a tua versão. Versículo 7. A terra que absorve. Absorve o quê? Esta chuva. Pode ser que a sua versão vai dizer que a terra que embebe a chuva, que recebe ou que retém. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai. Meu irmão, quero dizer para você nesta noite. Eu não sei se você está sentindo a presença desse Espírito Santo aqui.
Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela. A diferença não é que chove mais nenhuma do que na outra. A diferença não é que chove mais na vida do meu irmão do que na minha. Não é esta a diferença. A diferença não é porque chove mais na vida do irmão A do que na vida do irmão B. Muitas vezes nós encontramos pessoas dizendo assim: olha, só acontece, não acontece comigo, acontece com outro e não acontece comigo. Mas não é desta forma. A palavra de Deus fala que a chuva, ela cai frequentemente sobre a terra. Frequentemente ela cai sobre a terra. A diferença não é que chove mais na minha vida do que na tua. Não. Ela vem frequentemente sobre a terra, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas a diferença está se você absorve. Ou se ela chega na sua vida, você somente, como vamos dizer aqui, toma um banho rapidinho nela e já deixa ela, já não quero mais. Ou você simplesmente se alegra. Ou o que você faz com esta água, com esse Espírito Santo que é derramado frequentemente na tua vida? Será que você absorve ele para a tua vida? Este povo aqui, eles experimentaram esse outro povo que ele estava se referindo, foram um povo iluminado, tiveram revelação de Deus, participaram dos dons celestiais, ou seja, tiveram ali um novo nascimento, participaram do Espírito Santo, somente participaram, mas não absorveram. Provaram de uma boa palavra, escutaram palavras muito boas, mas não absorveram. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que Deus espera coisas melhores de mim e de você, porque frequentemente Ele tem derramado o teu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra, que nós possamos absorver esse Espírito em nossas vidas, que nós possamos começar a produzir erva, que nós possamos receber esse Espírito Santo e começar a absorver Ele, reter Ele nas nossas vidas, assim como Jacó segurou o anjo, disse: olha, quanto você não entregar a minha bênção, eu não vou te soltar. É isso que o Espírito Santo espera de mim e de você, que nós possamos reter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não somente experimentarmos, não somente dançarmos na presença dEle, não somente virarmos cambalhota, rodopiar, não somente gritar, não somente cantar cheio do Espírito Santo. Não, nós temos que absorver esse Espírito Santo nas nossas vidas. O porquê que nós olhamos pessoas que estão a cada dia morrendo, estão a cada dia ela não tem mais a alegria, ela não tem a alegria de estar na igreja, ela não tem a alegria de se reunir, ela não tem a alegria de estar congregado, porque o Espírito Santo, que tem descido na vida dela, ela não tem absorvido. Ela está a cada dia, assim como diz o texto, não está produzindo. Em uma terra que não produz, a terra está morta. A terra que não dá fruto, a terra está morta. A terra que não tem algo para oferecer, a terra está morta. Não é somente experimentar o Espírito Santo, mas é reter o Espírito Santo. É absorver o Espírito Santo. Esta é a única garantia em que nós podemos completar a carreira. Sabe por que o apóstolo Paulo completou a carreira? Porque ele reteve o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai me dar combustível. O Espírito Santo que vai me dar ânimo. O Espírito Santo que vai me alegrar. O Espírito Santo que vai me colocar de pé. O Espírito Santo que vai falar para mim: olha, vai que você consegue. O Espírito Santo que vai iluminar a minha mente. O Espírito Santo que vai trazer na minha mente aquilo que eu preciso. O Espírito Santo que vai trazer a revelação daquilo que eu preciso. É o Espírito Santo dentro de mim que vai cuidar da minha vida. O Espírito Santo que vai dizer para mim: olha, você está passando por tudo isso, mas eu estou dentro de você. Você me absorveu e pode deixar que eu estou cuidando da tua vida. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas. Não estou falando de pessoas lá fora. Não estou falando de pessoas que não conhecem. Não, estou falando de pessoas que conhecem o Espírito Santo. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas, correndo dia e noite, cansando dia e noite, estão preocupadas com muitas coisas. Mas o melhor ela não faz.
absorver o Espírito Santo. Quando eu chego com uma pessoa e vejo que a pessoa está totalmente sem força, eu fico pensando, falei, meu Deus, o Espírito Santo do Senhor está sendo derramado sobre toda a carne. Por que esta vida está sendo desta forma? Essa vida não tem ânimo, não tem força, não tem ânimo para se colocar de pé. Meu irmão, não é o quanto você tem, não é o quanto você, ou melhor, o quanto você presencia o Espírito Santo. Não. Eu poderia trazer uma mensagem aqui de fogo para você. Eu poderia trazer uma mensagem para você pular, rodopiar e você cair na unção de Deus. Não sou contra isso. Participei muito disso. E eu creio que pode acontecer. Mas o que é melhor para mim e para você não é o quanto nós temos o conhecimento dele, é o quanto nós temos o nosso relacionamento com ele. A pessoa do Espírito Santo. Como que é a tua vida com o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que fala comigo. O Espírito Santo não é o quanto você presencia, mas é o quanto você mantém dele. É o quanto você absorve dele. Não é o quanto você presencia, mas é o quanto você retém dele para a tua vida. É o Espírito Santo que vai tocar em você. É o Espírito Santo que vai falar para você, olha, cuidado. O Espírito Santo que vai falar para você, olha, você está errado. É o Espírito Santo que vai falar para você, pode ir. É o Espírito Santo que vai falar para você, olha, espera mais um pouco. É o Espírito Santo que vai falar para você assim, olha, agora é hora de você caminhar. É o Espírito Santo que vai dirigir a tua vida. É o Espírito Santo que vai falar com você. É esse Espírito Santo. Muitas vezes nós não compreendemos, porque muitas vezes nós estamos acostumados a passar por um caminho e de repente você está no outro caminho e você para, mas por que eu vim por aqui? Várias vezes aconteceu, quando eu vou embora mesmo daqui, eu saio da igreja, eu tenho um caminho que eu sempre faço, mas de repente quando eu olho, eu estou por um caminho mais longe. Eu falo, meu Deus. Aí eu falo assim, porque a gente está conversando, né? Dou uma disfarçada, acabou passando. Não, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo que dirige você. É o Espírito Santo que cuida de você. É o Espírito Santo que toca em você e você muitas vezes nem percebe que ali na frente vai ter algo. Vai ter algo acontecendo. É o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que eu vim apresentar para você nesta noite. Não é para você somente conhecer. Não é para você falar assim, pastor, eu sou crente há muito tempo, eu já ouço falar desse Espírito Santo. Não, eu quero dizer para você nesta noite que você tem que reter. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, sobre todos nós, e nós temos que reter esse Espírito Santo em nossas vidas. Há um texto da palavra de Deus, para nós encerrarmos. Em 2 aos Coríntios, capítulo 13, a bênção apostólica. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Ele vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos vós. Muitas vezes nós falamos a graça de Deus, e as pessoas falam assim, olha, que bom, a graça de Deus, essa graça me alcançou. E o amor de Deus, o Pai, e as pessoas falam assim, olha, realmente foi um amor tão grande. Mas a bênção apostólica, ela conclui, e o Espírito Santo seja com todos vós. Seja com todos vós. É esse Espírito Santo que eu vim apresentar para você nesta noite. Você que está me acompanhando da sua casa, é esse Espírito Santo que tem que entrar na tua casa neste momento, e você tem que se alimentar dele, você tem que reter esse Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque aqueles que, ou melhor, não existe
uma vida cristã sem Espírito Santo. Porque aqueles que naufragaram na fé, ou que caíram, é porque eles não manteve esta comunhão com o Espírito Santo. Eles caíram, naufragaram, é porque eles não reteram o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é essencial na minha vida e na tua vida. Irmãos, nós temos que entender que esse Espírito Santo é ele que convence o homem que o homem está no seu erro. Esse Espírito Santo que muitas vezes, em que nós estamos preocupados com tantas coisas, esse Espírito Santo que muitas vezes nós estamos correndo atrás de muitas coisas, esquecemos da nossa comunhão com Ele. Esse Espírito Santo que muitas vezes nos faz lembrar que quantas vezes nós tivemos oportunidades, eu fico olhando algumas vidas, eu fico pensando, meu Deus, pessoas que ensinam, pessoas que têm a palavra, ou melhor, conhecem a palavra, e vivem uma vida contrária à palavra. Eu fico imaginando, falei, meu Deus, como que eu posso pregar uma palavra e não viver esta palavra? Como que eu posso falar desse Espírito Santo e não viver esse Espírito Santo na minha vida? Como que eu posso subir num altar e pregar uma palavra, ou até mesmo ensinar para alguém, e eu não viver a palavra? Foi por isso que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, é diferente. Você conhecer o Espírito Santo, passar o conhecimento do Espírito Santo, mas você viver, e as pessoas olhar para você e dizer assim, não, realmente, esse vive aquilo que ele prega. Eu sempre peço a Deus que Deus me dê condições de pregar a palavra dele, mas primeiro de ministrar é que eu tenho que viver essa palavra. Eu trouxe essa palavra para nós nesta noite, Igreja do Jardim Ouro Verde, que nós precisamos reter esse Espírito Santo, nós precisamos reter esse Espírito Santo, porque as demais coisas irão acontecer nas nossas vidas. Quando nós retemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a nossa vida vai funcionar, o nosso ministério vai caminhar, o nosso ministério vai deslanchar, porque quando nós retemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a nossa vida estará nas mãos de Deus, e Deus vai agir na minha vida e na tua vida da forma que Ele quiser. Mas quando nós estivermos preocupados com tantas coisas, nada vai acontecer nas nossas vidas. Nada vai acontecer nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Igreja do Jardim Ouro Verde, eu estou orando para que Deus nos visita com o Espírito Santo, não, porque o Espírito Santo, assim diz a palavra, que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, é que eu e você sejamos, que nós possamos reter esse Espírito Santo, que esse fervor na nossa vida, que esse fervor seja entre nós, e que nós possamos fazer a obra de Deus, e saber que o Espírito Santo, Ele mora dentro de nós, e quando a pessoa olhar para mim e para você, ele possa dizer, realmente, esse reteve o Espírito Santo, realmente, esse tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Esta palavra que eu trouxe para você nesta noite, o Espírito Santo, não tem como uma pessoa se converter, se não for obra do Espírito Santo, não tem como, não tem como uma pessoa olhar para a sua vida, e olhar para os seus erros, se não for o Espírito Santo. Eu posso até apontar, eu posso até falar, mas se o Espírito Santo não convencer, a pessoa só nasce de novo através da obra do Espírito Santo. Não tem vida cristã sem obra e sem a comunhão com o Espírito Santo. O que eu quero para a Igreja do Jardim Ouro Verde é que nós retenhamos esse Espírito Santo, que nós tenhamos esta comunhão com esse Espírito Santo, e quando nós tivermos esta comunhão, retemos o Espírito Santo, porque muitas vezes nós estamos assim, estou com saudade, eu já muitas vezes falei isso, estou com saudade do tempo em que as coisas aconteciam na igreja. Eu também tenho, mas não é diferente o nosso tempo. O porquê será que não acontece? O porquê será que nós não vivemos? Esses dias eu mandei um vídeo para a irmã Denise sobre algo que mexeu muito comigo, porque é da minha infância, culto familiar.
reunião familiar, pequenos grupos, em que nós hoje não participamos. Ou melhor, nós participamos de outros grupos. Na época da internet, na época do WhatsApp, nós participamos de outros grupos, mas o grupo que nós precisamos, nós não participamos. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que aquele vídeo mexeu comigo, de pessoas se derramando, não porque estava a presença do Espírito Santo, porque ela reteve o Espírito Santo, e quando ela retém o Espírito Santo, quando ela se alegra, é porque o Espírito Santo está na vida dela. Não é necessário alguém pular, não é necessário alguém gritar, não é necessário alguém falar de um anjo aí do seu lado, não. Ela vai dizer, o Espírito Santo está dentro de mim, e ela começa a se alegrar. Esse é o meu desejo para a igreja do Jardim Ouro Verde, que nós cresçamos na comunhão com o Espírito Santo de Deus, que nós cresçamos nessa comunhão, que eu tenho certeza que a minha vida, o meu ministério, a tua vida e o teu ministério vai crescer, vai fluir, mas não somente a tua vida e o teu ministério, a tua vida secular também, a tua vida conjugal, a tua vida será diferente, porque o Espírito Santo vai tocar no teu coração, dentro de você, e vai te conduzir. Fecha os teus olhos. Meu Deus, meu Pai, Senhor, eu ministrei a tua palavra, Deus. Senhor, como eu gostaria, ó Deus, de ser mais claro, Deus. Eu creio, ó Deus, que eu consegui transmitir a tua palavra. Eu sempre peço a ti, ó Deus, ajuda-me, ó Deus, a ministrar a tua palavra, que o teu povo entenda. Senhor, não é palavras difíceis, não é palavras que venham, que pessoas têm que não entendam, não é isso, mas palavra que nós entendemos. Senhor, que esta palavra, Deus, que eu ministrei, ó Deus, ela possa começar em mim. Senhor, que eu possa reter esse Espírito Santo que está sendo derramado sobre toda a carne. Senhor, que eu possa, Deus, viver, ó Pai querido, nessa comunhão com o Espírito Santo. Quantas pessoas que nós olhamos hoje, que muitas vezes nós olhamos, e pessoas que tiveram experiência com o Espírito Santo, mas naufragaram, deixaram, saíram. Senhor, isso não adianta. O que adianta é nós terminarmos a nossa caminhada. O que adianta, Deus, é nós acreditarmos no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, do começo ao fim, que nós possamos estar acreditando no Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa fazer parte da minha vida e da vida desta igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra ao teu coração, e que nós possamos ter esse Espírito Santo, que nós possamos reter esse Espírito Santo, não somente conhecê-lo, não somente ter uma intimidade com Ele, não, que eu possa conhecê-lo, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra no teu coração, em nome de Jesus.